Olá, Instagram! Instagram, queridas, boa noite! Eu tô até confusa aqui, gente. Tô até confusa com o dia. Boa noite! Já chegaram duas: Regiane, Kátia, Rosa. É Rosa? Rosa Iris. Boa noite, sejam bem-vindas. Tudo bem por aí? Opa! O Instagram resolveu me dar um. Olha, gente, como é que eu tô bonitinha. Olha, gente, vou contar uma coisa pra vocês. Vida de mãe empreendedora é assim. Ouçam bem como é que tá minha vida. Minha vida tá um rolo. Hoje começou o nosso workshop gratuito. Quem assistiu aí, quem já assistiu o vídeo 1, levanta a mão e diga eu, que é para eu saber quem já assistiu o vídeo 1 do workshop gratuito. Hoje nós começamos o workshop, é uma loucura, gente. Muitas mulheres me partilhando sobre o vídeo de hoje, sobre como foi, maravilhoso. Só que a vida continua, né? A vida continua. Mãe com filhos de férias, esposo de férias e obra em casa e o workshop rolando. Vocês imaginam como tá a minha vida, né? Vocês fazem ideia de como esteja a minha vida. Quem é mãe, quem é empreendedora sabe aí como é que tá, né? Então, pra dar uma disfarçada, né, no cabelo que eu não consegui fazer hoje, mas eu hoje precisava muito estar aqui nessa live. Essa live nem estava programada desse jeito essa live. Eu e a Kátia, nós já estávamos programando uma live, mas não era essa. Mas hoje, diante de tanta coisa, de tanta partilha que eu recebi, diante de tantas coisas que eu ouvi, de tantas mulheres que vieram até a mim, e eu já estou grata demais por tanta partilha, por tanta confiança, pessoas que acabaram de me conhecer, mulheres que acabaram de me conhecer só pelo workshop, partilhando comigo a vida delas, partilhando comigo as dores, partilhando comigo o quanto o vídeo 1 fez sentido na vida delas, quantas coisas vieram à tona enquanto elas estavam ali prestando atenção no vídeo. Diante de tudo isso, eu tinha que vir aqui para falar justamente sobre isso que nós vamos falar hoje, tá bom? Da gente fazer uma faxina interior. Antes de eu convidar a Kátia para vir comigo, para entrar aqui comigo, eu quero falar alguma coisa muito importante, que eu quero que vocês ouçam com muito carinho, quem vai assistir a live depois também. Prestem muita atenção. A primeira coisa é agradecer, né, a confiança de vocês, o desprendimento de vocês para ouvirem o que eu tinha para falar, a minha mensagem, das vezes, de tudo aquilo que eu estudo, de tudo aquilo que eu venho buscando para trazer para vocês, um conteúdo que realmente, que não seja apenas umas frasezinhas motivacionais, que não seja aquela coisinha água com açúcar, autoajuda. O meu objetivo aqui está longe de ser isso, muito longe. O que eu desejo para cada uma de vocês, para cada mulher que me acompanha, para cada mulher que me segue, é que façam um caminho de reconexão interior profunda. Então, tem duas coisas que eu quero falar, é agradecer a confiança de quem já viu o vídeo 1, quem ainda não viu, corre para ver, o link tá na minha bio, tem link na bio das meninas que estão trabalhando comigo, são maravilhosas, as meninas estão me ajudando muito, a Kátia tá aqui, é uma delas, a Neuzeli da Escola de Pais Brilhantes, a Lilian Carnaúba do Meu Eu Depois de Mãe, a Thaís Abreu, Personal Organizer, elas estão assim, me ajudando demais. Então, se você ainda não fez a sua inscrição, corre lá, ou no meu link, que está na minha bio, ou no link delas, e também a Eliette, a Eliette Medeiros, que é pedagoga, é coach parental, também está fazendo um trabalho maravilhoso comigo. E eu quero muito, muito, muito esclarecer uma coisa, falar no fundo do meu coração, com toda a sinceridade da minha vida, para você que está chegando, você que não conhece ainda o meu trabalho, você que ainda não viu o meu conteúdo, você que não sabe qual é a minha proposta e também ainda não viu o vídeo, né? Mas que viu, mas que está meio assim, meio confusa, né? Por quê? Porque para nós cristãs, o nome coaching tem dado muita confusão, não é mesmo? Muitas pessoas têm ficado receosas por conta do nome coaching.
né? Então, eu sou sim coach, sou formada pela Sociedade Latino-Americana de Coaching. Não só sou coaching, como sou enfermeira, trabalhei anos como gestora de enfermagem, então eu tenho todo o embasamento para gestão de pessoas, para desenvolvimento humano, tá? Não sou aquela mulher que foi lá, fez um cursinho na internet, num final de semana, pulei fogueira e vim aqui para falar para você que a partir de agora você é autossuficiente, você pode todas as coisas. Não é essa a minha proposta, tá bom? Uma das primeiras coisas que eu falo dentro do curso do Caminho do Florescer para as minhas alunas e que eu quero que você saiba é que sozinha nós não vamos a lugar nenhum. Sozinhas nós não somos nada. O meu trabalho, ele nunca quis, não quer e não vai querer jamais tirar o lugar de Deus da sua vida. Entenda isso. Tudo que eu faço, tudo que eu falo é aqui para você trabalhar o seu lado humano e também o seu espiritual. Mas jamais, né? Jamais eu quero tirar o lugar de Deus da sua vida. Se tem algum coach, se tem alguém que está fazendo coach por aí, né? E tem muita gente que está tirando as pessoas da sua própria fé, esse não é o meu caso, tá? Não estou aqui para isso. Coach é um treinador, vem de treino, né? Aquele que carrega, que leva a pessoa para algum lugar. Então eu como coach, eu apenas conduzo as pessoas, tá? Para que elas possam ser mulheres melhores. E eu tenho uma missão que eu não abro mão mais. Eu tive muito medo, eu quero que vocês saibam disso. Eu falei isso no vídeo 1, né? E quem assistiu sabe, eu tinha muito medo de falar para as pessoas e ser mal vista. Hoje não, hoje eu já entendi e eu já assumi, eu já tomei posse da minha missão, que é ajudar as mulheres a se reconectarem com a sua essência feminina. E eu não abro mão disso. E pode qualquer pessoa vir e dizer que o coach é do inferno, não. A minha proposta é fazer com que cada mulher possa, através do meu trabalho, com ferramentas próprias, que elas possam olhar para dentro de si, buscarem a cura das suas feridas e serem melhores como esposas, como mães. Eu tenho alunas que deixaram o trabalho e voltaram para casa para cuidar dos próprios filhos. Eu tenho alunas que fizeram as pazes com o marido. Eu tenho alunas que se reconectaram direto com a sua mãe, fizeram as pazes. Isso não tem preço para mim. Então, lá na página do vídeo do lançamento, vocês podem ver os depoimentos, tá? E vocês vão ver que não tem uma mulher que tenha dado depoimento, das minhas alunas, das minhas clientes, não tem uma mulher que tenha dado depoimento que não tenha dito: Deus mandou a Jaque. Então, eu sou apenas um instrumento e eu me coloco a serviço das mulheres. Eu sou apenas um instrumento. Meu trabalho é um trabalho. Eu sou remunerada por isso. Mas hoje, esse final de semana, essa semana inteira, cada uma de vocês vai ter a oportunidade de ter um conteúdo exclusivo. Exercícios exclusivos sem pagar nada. Aliás, vocês me pagam, né? Que é o comprometimento de vocês, que é o tempo de vocês, que é a confiança de vocês. Então eu quero agradecer demais. Eu queria deixar claro aqui que o meu objetivo de maneira alguma jamais será dizer para você, larga Deus, que você não precisa dele, que você é autossuficiente. Nunca, jamais, tá? Então isso é muito importante. Mas é importante também a gente saber que o extraordinário de Deus acontece no ordinário humano. Ou seja, se você for olhar, os grandes santos, as pessoas que são exemplos para nós, eles não ficaram parados. Eles foram atrás daquilo que era o sonho deles. Então, se você quer ser uma boa esposa, você tem que levantar da cadeira e ser uma boa esposa. Se você quer ser uma boa mãe, você precisa se levantar e ser uma boa mãe. E trabalhar isso no seu dia a dia, lutar contra as suas fraquezas. Então, isso é muito importante. Tá bom? É muito importante que você saiba disso.
Jamais você vai me ouvir aqui dizer, olha, deixa Deus, esquece a sua fé, nada disso. Mas aquilo que cabe a você, eu vou fazer de tudo para você conseguir fazer. Tá bom? Então, na noite de hoje, eu mais uma vez quero agradecer e dizer para você que aqui tem uma serva de Deus, aqui tem alguém que passou quase 3 anos discernindo sobre esse workshop que você está vendo agora. Discernindo, pedindo a Deus, Senhor, o que o Senhor quer? É isso, é aquilo, fiz desafios, fiz outros programas e não era, eu sentia que não era aquilo. E hoje eu vejo que com a graça de Deus, Ele moldou o caminho do florescer, tá bom? Obrigada, tá, Goiaci? Obrigada mesmo. E eu não tenho mais vergonha de dizer que eu me coloco a serviço das mulheres como instrumento mesmo de Deus, tá bom? Então vamos para a nossa live de hoje. Eu vou chamar a Kátia aqui, entendeu? Eu vou chamar a Kátia, que está no ateliê Chuva de Rosas, para a gente fazer. Foi uma live, que é uma live muito focada naquilo que a gente viu hoje, né? No nosso vídeo 1. Quem ainda não viu o vídeo 1, vá ver o vídeo 1, aproveite essa noite, vá ver o vídeo 1, mas é importante a gente falar algumas coisas aqui que resume um pouco do que foi falado lá, que é olhar para a nossa base, né? A base de todo ser humano, a base humana do ser humano é a família, né? A família é a base de tudo, tá bom? Kátia, eu tô te aguardando aí. Quando você quiser entrar, já te fiz o chamado aí. Vamos ver aqui, peraí. Fazer uma transmissão ao vivo. Então, a base do ser humano é a família. Deus quis que nós viéssemos de uma família, tá bom? E quando a gente começa a olhar para isso, quando a gente olha para essa relação, quando a gente Oi, Kátia, boa noite. Eu cheguei. Chegamos! Hoje a noite vai ser boa. Aqui, geralmente quando você chama, demora um pouquinho para entrar aqui para mim. Por isso que às vezes eu fico esperando. Não, será que chamou? Que bom. Eu tô aqui. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Mais um dia, né? Que dia, né? Muita coisa aconteceu. Que dia. Já o seu vídeo já deve estar passando lá no feed, o seu vídeo lindo que você fez hoje de manhã. Tô tentando achar uma posição aqui que essa luz não fique em cima da gente. Pode ir lá. Tá, mas não tem problema. Agora ficou melhor. Mas assim que vocês acabarem, gente, vai lá no meu feed para ver o vídeo que a Kátia fez pro dia de hoje, que tá maravilhoso, maravilhoso, tá bom? Então, vamos lá. Para quem não conhece a Kátia do Ateliê Chuva de Rosas, aquele ateliê lindo, que faz laços lindos, né? Que tá aí à disposição e hoje tá me ajudando. Nessa semana já tem aí quase um mês, né, Kátia? Que a gente tá junto, né? Um mês que nós estamos juntas. É verdade. E aí, desde a primeira live. Exatamente, para esse workshop lindo que a gente está vivendo. E o que eu queria que a gente conversasse hoje, sabe, Kátia? De tudo que a gente está experimentando, né? Esse primeiro vídeo é um vídeo muito importante, é o vídeo que abre as portas para o florescer da gente, né? Que fala da nossa relação com a nossa base, que é a nossa família. Né? E eu queria abordar um pouquinho isso para gente. Foram muitas partilhas que eu tive hoje, né? De muitas mulheres, de muitas moças, Sim. Falando sobre essa relação, a maioria delas, né? Sobre o relacionamento com a mãe, né? E a mãe, né? É aquela que tem um relacionamento mais profundo, né? Com a gente. Lá na nossa live sobre como fazer uma menina, né, ser feminina, a gente falou sobre isso, né? Sobre olhar para a mãe. Sobre as filhas. Sobre o olhar para a mãe e se ver, né? E o que acontece? Eu queria partilhar um pouquinho sobre o que acontece quando a gente nega, quando a gente... Dom Cipriano diz, né, no Manual de Cura Interior, que tudo aquilo que a gente nega toma força em nós. Né? Então,
inconscientemente, quando a gente julga, quando a gente se ofende, quando a gente carrega a mágoa e dificulta o relacionamento, automaticamente tudo aquilo que a gente faz, que a gente aponta o dedo para nossa mãe, automaticamente a gente faz igualzinho. Reflexo de caráter. Exatamente. E porque qual é a base, né? Ele fala sobre o honrar o pai e a mãe. E quando a gente julga, quando a gente condena, quando a gente se fecha para o perdão, quando a gente fica ali naquela relação, minha mãe não faz isso, minha mãe não faz aquilo, minha mãe não sei o quê, qualquer coisa que a gente faça, a gente entra num ciclo vicioso que faz as coisas permanecerem entre nós. Então, tudo aquilo que eu bato de frente com a minha mãe, automaticamente eu faço igual, normalmente com os meus filhos, né? Quando com meu pai, tudo aquilo que eu nego nele, tudo aquilo que eu julgo ele, tudo aquilo que eu bato de frente com ele, eu vou cobrar do meu marido. Eu vou querer igual para os meus namorados, para o meu marido, né? E aí a gente começa a abrir um leque de situações aqui, né? Quem de nós não vê isso, né? Ou para o lado bom ou para o lado ruim. É isso que explica, por exemplo, uma filha que cresceu vendo o pai alcoólatra e sempre disse, eu não quero um marido desse, eu não quero um homem assim. E quando cresce, o que acontece? Ela parece que tem um imã para que acaba atraindo um alcoólatras. Homem. É verdade. Porque no fundo ela acaba... aquele vira o padrão dela, né? Algumas mulheres dizem, mas eu não tenho contato com meu pai. Como é que fica isso? Eu não tive contato com a minha mãe. Como é que fica? E aí eu quero contar para vocês que a ausência se torna o padrão. Então você tem uma dificuldade para se relacionar com as pessoas. Principalmente o pai, quando ele é ausente e a gente cresce, a gente tem como padrão que o homem é ausente. Então a gente não se deixa envolver muito, né? Então a gente fica ali preso naquilo, muitas das vezes inconscientemente, né? Porque aí vai criando aquele ciclo que parece vicioso dentro das famílias, que eu tenho eu tenho dedo podre para casamento, o casamento não dá certo. É claro que a gente aqui está falando das questões comportamentais, né? Tem as questões espirituais também. Mas quando a gente fala de comportamento, que é aquilo que a gente pode mudar, normalmente é assim. Aquilo que eu nego na minha mãe, aquilo que eu nego no meu pai, eu repito na minha vida, quando eu cresço. E agora, já que a grande pergunta e agora, como é que eu faço? Porque eu não tive uma mãe presente. Eu não tenho um bom relacionamento com a minha mãe, né? E foi algo que fez muito sentido para mim, né? Quando eu aprendi isso, de poder colocar os nossos pais no lugar deles, como pai e mãe, né? Se eles não deram nada pra gente, se não teve nada que eles deram, teve uma coisa que foi essencial, que foi a vida, né? Ela não me deu amor, ela não me queria, mas ela não te matou. Se a gente está aqui conversando hoje, ela não te matou, a gente pode louvar a Deus por isso. Ela deu o que era mais importante, né? O que era mais essencial, ela deu. Ela doou o corpo dela, ela doou o tempo dela, ela doou o sangue dela, ela doou tudo dela. Mas existe uma coisa que acontece muito hoje, e a gente vê isso como uma consequência do novo conceito de relacionamento conjugal que a gente tem, que é você negar, né, essa mulher, né, e ao mesmo tempo criar uma relação que não quebra, que não corta o cordão umbilical. Um grande problema, porque a ordem de Deus foi qual? Deixa a sua casa, deixa o pai e a mãe e vai
ser uma só carne. Essa é uma ordem de Deus. Então, quando a gente tem duas grandes leis que a gente acaba infringindo aí, Dom Cipriano fala isso, que é honrar o nosso pai e a nossa mãe. E o que é o honrar? É olhar para eles com gratidão pela vida, independente do erro deles, independente daquilo que eles erraram, né? E também seguir adiante, deixar o pai e a mãe e seguir a vida, porque senão a gente fica para sempre olhando para a mãe, olhando para o pai, olhando para a mãe, olhando para o pai, ou a gente está ofendendo, ou a gente está julgando, ou a gente está condenando, ou a gente está ali, como nós dissemos hoje no vídeo, como uma menininha que precisa ser aprovada, que precisa ser elogiada, que precisa ser o tempo inteiro, como é que eu vou dizer, acariciada por essa mãe e por esse pai. E aí acaba que a vida ao redor da gente vira isso. Quantas de nós tem grande dificuldade? Acaba não conseguindo, eu tenho vontade de fazer uma palestra, por exemplo, mas o que as pessoas vão pensar? Né? Mas o que as pessoas vão pensar de mim? Aí bota a roupa, mas e o que as pessoas vão pensar de mim? Quantas de nós não tem isso? Eu vejo às vezes uns stories de algumas pessoas, eu queria muito ter filho, mas o que as pessoas vão pensar de mim que eu quero ter mais filho? Eu quero parar de trabalhar. Como é que eu vou parar de trabalhar? O que as pessoas vão dizer? Eu tenho medo, porque a minha mãe não vai falar comigo mais, né? Então, o vídeo de hoje, nessa faxina que eu quero propor a gente que a gente faça, é da gente deixar a nossa mãe aonde ela está, né? Do jeito que ela está, olhar para ela com um novo olhar, né? Ter um novo olhar sobre essa mulher e esse homem que, independente do que eles fizeram, nos deram a vida, né? Quem foi que passou aqui agora? Falou. Eu sou assim, preocupo com a opinião das pessoas. 90%, 95%, sei lá, 97% das pessoas são assim. E nós, mulheres, como somos muito sentimentais, nós temos essa tendência. E como existe essa questão da menina que precisa, na infância, a gente realmente precisa ser acariciada, elogiada, principalmente pelo pai, né? Para que a gente possa viver externamente, o mundo externo é apresentado a gente pelo nosso pai, aí a gente fica, caramba, fulano falou isso de mim, caramba, o que o fulano vai pensar, caramba, né? Então, quando é algo que é interno, eu não posso, eu não sou capaz, eu sou burra, eu sou aquilo, normalmente foi a nossa mãe que falou. Quando é algo que é externo, eu não sei lidar com as pessoas, eu não sei ser criticada, eu não gosto de conversar, eu tenho medo de me posicionar. Eu recebi uma mensagem dessa hoje, né? Eu tenho medo de me posicionar. Quando alguém fala alguma coisa comigo, ao invés de eu falar, eu choro. Essa é uma reação da onde? Da nossa infância, né? Que a gente não tem o que falar, não tem o que dizer. E aí a gente não sabe lidar com aquela emoção, não sabe se posicionar como uma mulher adulta e acaba entrando, a gente entra mesmo, a gente acessa mesmo uma infância mental, uma infância emocional, e a gente chora, e a gente faz a chantagem emocional, e a gente quer o tempo inteiro ser amada, ser querida, ser elogiada. Então, se você faz uma comida para o seu marido e ele não elogia, é o fim do mundo. Se você lava a louça, arruma a casa, ninguém te elogia, acabou. Puxa vida, eu não sou reconhecida. Olha quanta dificuldade a gente tem de assumir a nossa posição como mulher, como esposa, como mãe. Vou deixar você falar, é claro e evidente. Eu estou escutando, eu estou tendo aula com a Jaque. O que eu vou falar, né? Eu só tenho a dizer aquilo que você mesmo já tem me ensinado, né? Nesse período de um mês que nós temos convivido junto, eu tenho louvado a Deus mesmo pelo dom da vida dos meus pais, louvado a Deus pela vida da minha mãe. Acho que nos últimos exercícios que você propôs, acho que no terceiro e quarto dia, eu vivi um dos dias mais profundos, né? Que foi exatamente reconhecer, né, a importância da pessoa do meu pai, da importância da minha mãe.
Eu venho de uma família onde a minha mãe teve 6 filhos. Né? E eu vivo falando para ela, eu vou ter 6 porque você teve 6. Ela, não, você não precisa ter 6 porque eu tive 6. Mas é lógico que é uma forma de eu brincar com ela, né? Aham. Mas a minha mãe, ela foi mãe muito jovem, né? Ela foi mãe aos 18 anos e exatamente a grande surpresa fui eu, né? E para ela, na ocasião, foi o motivo pelo qual ela ganhou a oportunidade de sair da casa dos pais e mais, né? Foi a oportunidade que o meu pai teve de se casar com ela. Eu falo que foi meu pai porque o relacionamento sempre mostrou que o meu pai, naquele momento, né, estava mais preparado para abraçar a vocação e a paternidade do que propriamente ela. Mas eu sou muito grata porque quando ela me conta exatamente como foi a experiência de quando eu nasci, é impossível não ver a mão de Deus, né? E não ver esse cuidado hoje de Deus comigo, porque já estava ali presente. E quando você fala da sua missão, eu penso muito nisso, né? Que antes mesmo, como diz a palavra, né? Antes mesmo de nós nascermos, Deus já nos conhecia Já pelo nos nome, já tinha conhecia. pensado na missão que Ele iria nos Exato. confiar. E quando eu nasci, embora eu tenha nascido de parto normal, em tempo normal, eu fui uma criança muito doente, muito doente. Fui desacreditada pelos médicos praticamente até os meus 7 meses de vida. Minha mãe conta que eu fui internada com 3 meses de idade e até os 7 meses eu fiquei internada. E Caramba. ela ia todos os dias no hospital me ver. Todos os dias. Ela falou que todo dia ela colocava roupas na bolsa porque ela acreditava que eu teria alta. E ela falou que todo dia ela fazia o mesmo processo. Ela passava pela capela, pedia para que Nossa Senhora cuidasse de mim, até o dia que ela falou para Nossa Senhora, minha filha não me pertence. Ela pertence à senhora. Então, ela fez ali algo que hoje eu entendo, e fazendo a releitura e a ressignificação dos fatos e dos acontecimentos, Nossa Senhora me tomou para ela. Né? Amém. E então, por isso eu já sou grata, eternamente grata, porque com certeza ela não nutria a espiritualidade que hoje nos é dada a graça de nutrir, né? Isso. Eu, você e tantas outras mulheres que já caminham conosco. Mas eu sei que na humildade e na espiritualidade que ela ali pôde apresentar, Nossa Senhora aproveitou para que eu fosse toda dela desde aquele Sim, momento. sim. E às vezes eu penso, né, e nesse processo, nessa proposta de curar os relacionamentos, de curar o nosso coração, de se permitir que Deus adentre o nosso território santo e nos permita crescer a cada momento, em cada situação, eu também estou crescendo nesse quesito. Como eu disse, eu fui a primeira, né, de todos os filhos, Sim. a primeira mulher, porque foi eu, depois nasceram três, 4 meninos, e por último a Mariana, né? Então, quando a Mariana nasceu, eu já tinha idade, na verdade, para ser mãe. Eu já Mãe, estava noiva, já tinha 21 anos de idade, né? caramba. Então, assim, por mais que a Mari seja minha irmã, quando eu olho para ela, eu a vejo como uma filha, né? É estranho até falar isso, né? Mas eu busco proporcionar para a Mari, em determinados momentos, algumas coisas que eu sei que a minha mãe, de certa forma, de repente não deu para mim, ou não sei explicar para você. Né? Mas acho que até por eu ser mais velha, ser mais madura do que os Sim, outros sim. irmãos, eu procuro proporcionar a ela, né? Porque eu sei que é mulher, porque eu sei que vai passar pelas mesmas situações que eu passei, sobretudo porque hoje, na ocasião, eu tinha o meu pai, hoje ela não tem, né? Sim. Porque meu pai faleceu exatamente nesse período em que ela tinha apenas 5 anos de idade, e aquilo que você sempre fala, né? E aquilo que nós conhecemos. Como é importante a presença do pai, como é Do importante a pai. presença da mãe, né? E como a falta dessas figuras, muitas vezes, prejudica a nossa formação enquanto ser humano, enquanto Exato. pessoa, enquanto mulher.
Então, eu penso que todos estamos nesse processo, né? De sair da Com cadeira de certeza, menina sem e de dúvida. Isso é um crescer, processo para porque sempre. para sempre. Porque Para sendo sempre. uma boa filha, eu consigo ser aquilo que nós temos falado, né? Ser uma boa esposa e, consequentemente, uma boa Uma mãe, boa porque é um mãe. processo, né? Exato. Primeiro eu recebo, no segundo momento eu dou, mas também recebo, e no terceiro momento eu Eu dou, né? dou. Eu É isso dou, eu aí. dou, eu dou. É Então, isso. é nesse processo, nesse caminho que eu estou florescendo com vocês. Amém. Que coisa boa, que bonito. Deixa eu só responder aqui que tem, eu acredito que seja uma pergunta de muitas, né? Que é a dificuldade E de a se questão perdoar, de né? De perdoar. perdoar o outro e de ressentimento, né? Eu digo muito que como é como é um nome aqui que não é um nome, mas eu não sei qual é o seu nome, então é BJ Costa 40. Vamos lá. O que que acontece, né? Eu vejo hoje, eu aprendi dessa maneira, né? Quando eu fiz a mentoria com a Ana Patrícia, que ela não é católica, mas ela me ajudou a conhecer essa abertura do meu coração, de entender que toda vez que eu não perdoo alguém, toda vez que eu guardo com alguém, Jane, tá bom, Jane, então preste atenção, e todas nós, né? Toda vez que a gente guarda, né, é porque a gente está dizendo não para aquilo. A gente quer mudar aquilo de alguma maneira. Então, toda vez que eu não consigo perdoar alguém, primeiro que perdoar é divino, né? Mas é uma decisão humana. E ela requer todos os dias essa decisão. E a maior decisão que a gente toma é de dizer sim para aquela situação do jeito que ela foi, sem querer mudar aquela situação, sem querer reverter, porque o passado não pode ser revertido. Ele não tem como ser mudado. Então, uma mãe que deixou a filha e deu para adoção, não tem como mudar aquilo. E também não há como a gente se colocar nessa posição superior de achar que nós temos a capacidade de condenar essa pessoa, porque só Deus conhece a realidade de um coração de uma mãe que abandona um filho. Só Deus conhece o coração de Verdade. uma mãe que não soube dar amor para o seu filho. Eu falo isso para uma das minhas alunas, que é o seguinte, que uma mãe que fala coisas erradas para os seus filhos, ou ela não tem consciência, ou ela foi muito ferida. Mas com certeza ela também não Exatamente. foi preenchida. Ela também tem uma Exatamente. lacuna que faltou. Então, quando eu começo a olhar dessa maneira, eu começo a ter um outro olhar para as pessoas. Eu Um começo a olhar de conseguir, misericórdia, né, Jaque? exatamente, eu começo a conseguir entender o que é a misericórdia que Jesus tanto fala, né? O que porque quando eu olho, isso é muito, muito, muito certo. Quando eu olho para alguém e eu digo, eu não vou perdoar você, eu estou me colocando acima dessa pessoa. Então, se todos os dias eu peço perdão, se todos os dias eu reconheço o meu pecado e me reconheço necessitada da misericórdia divina, por que que eu não posso perdoar o outro? Sabe? Ó, vamos lá, deixa eu ler aqui que faz parte do. Eu estou num processo que eu sinto raiva de mim e de algumas pessoas. A gente vai falar muito sobre isso lá na live com a Thaís, que é a questão da ordem, né? É, é, reconhecer as suas emoções e amenizá-las e ordená-las. A Adriana está falando: meu pai me abandonou quando criança. Tentei me aproximar depois dos 30 anos, mesmo assim ele não quis contato. Até hoje tento perdoar. Então, Adriana, todas as vezes que a gente diz, eu quero perdoar, mas eu tentei contato e não consegui, na verdade a gente está querendo que a pessoa nos atenda. E o perdoar não tem absolutamente nada a ver com a mudança da pessoa ou com o retorno da pessoa. Perdoar está aqui dentro. O perdoar está dentro da gente. O perdoar é deixar aquela pessoa ir embora, ao invés de ficar grudada nela, cheia de raiva, né?
tomar veneno para matar a pessoa. Você ficar com raiva da pessoa é isso. Você quer matar a pessoa, você mesmo toma o veneno, porque faz mal para você. Né? Faz mal pra gente. Quanto mais a gente nega, quanto mais força a gente toma com alguma coisa que foi muito ruim, mais aquilo parece que domina a gente. Uma vez eu ouvi uma palestra do padre Léo, que ele falou, a pessoa quando ela tá magoada com alguma coisa, vocês vão confirmar isso, quando a gente se magoa com alguma coisa, a gente lembra a roupa que a pessoa tava, as palavras exatas que a pessoa falou, que hora, se estava sol, se estava chovendo, porque aquilo toma uma força tão grande na gente que a gente acaba tomando aquilo como a nossa vida. E o que acontece toda vez que você guarda uma mágoa de alguém, que você começa a dizer não, 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 né? Toda vez que você guarda uma mágoa, você está dizendo, eu não aceito, eu não concordo, eu não quero isso. Só que já aconteceu, já está marcado na tua história. Aquilo já faz parte da tua história. Você não tem como mudar mais. Então, ou você diz sim e segue adiante, né? Ou você vira para frente, ou você vai ficar dirigindo um carro na autoestrada, olhando pelo retrovisor. É isso que acontece. E muitas vezes a nossa vida não vai para frente por conta disso. Por quê? Porque toda vez que a gente vai andar, o freio de mão aperta, porque você quer ficar olhando lá para trás. E é assim que a gente não cresce como ser humano. Porque o ser humano que cresce, e não só as mulheres, como os homens, chegam ao patamar de Jesus. Não é que vão chegar totalmente, mas conseguem ter essa capacidade de olhar para o outro e imaginar, nossa, eu faria igualzinho, ou pior. Santa Catarina de Sena, eu acho que foi ela que falou isso, né? Que Jesus falou, Catarina, toda vez que você julgar o outro, você lembra que você faria muito pior se não fosse eu, né? Então, a gente precisa se olhar desse jeito. A primeira coisa, se dar o direito de crescer, de deixar de ser essa menina que é vitimizada, Então, ou você olha para a tua história e diz, olha, ok, eu fui abandonada, meu pai me abandonou, doeu, tá doendo, vai continuar doendo, mas eu quero viver. É você largar aquilo, sabe? Solta isso. Não é uma coisa de uma hora para outra, mas se todo dia você decidir que você quer largar isso, não, perdoar é isso, é você largar isso, largar essa dor. Ela vai ficar Perder aí. a dor, né? Exatamente. É como eu ouvia isso essa semana, a Alessandra, numa das lives dela, oracional, ela deu essa definição e eu nunca tinha visto o perdão desta forma, né? Perdoar é perder a dor. Então, assim, para nós começarmos um novo tempo na nossa vida, e quando a gente fala em começar um tempo, a gente entende que hoje é o recomeço, a gente tem sim que fazer as pazes com o nosso passado, Exatamente. Né? Seja por mais doloroso que ele seja. Exatamente. E falando de mãe, falando de filha, eu muitas vezes sou mãe da minha mãe, algumas vezes, né? Algumas situações, porque a minha mãe ela foi abandonada pela minha avó, ela foi criada pela tia, era a única branca, né? Que tinha entre os primos, então ela foi muito ofendida. Então ela traz esses traumas da história dela, né? Exatamente por ela não ter vivido com a mãe e vir morar com a mãe já com 12 anos, ficaram muitas marcas na história, Sim. né? E é como você falou em um dos posts que você colocou essa semana. Mulheres feridas ferem, né? Mulheres curadas curam. Então, é uma decisão, perdão também é uma decisão, porque Sim. nós não podemos dar continuidade a esse ciclo de dor, de traumas. Então, como muitas vezes eu olho para a palavra de Deus e eu penso, né? Que Deus, como diz lá em Isaías 61, que Deus nos levantou para ser reparadoras de brechas geracionais. Então, se nós trazemos na nossa vida um histórico de falta de perdão, um histórico de mulheres que amaldiçoa com as próprias palavras, né? Você não vai conseguir, você não vai fazer. Nós temos que nos posicionar de uma forma diferente. Porque nós temos que parar o perdão, como se diz, nos posicionar para que a partir de nós
a gente consiga, de fato, viver um tempo diferente. Então, assim, perdoar é como você disse, é somente com a graça de Deus, mas precisa existir da nossa parte a decisão. A decisão. Porque é aquilo que eu falei lá no início, né? Sem Deus a gente não faz nada. Isso é fato. É fato. Só que existem coisas que a gente precisa abrir a porta para que ele entre. E a graça, ela acontece quando você abre a porta. E o perdão é essa abertura dessa porta. É você dizer, eu digo sim. E isso é uma... Oi, bonitinho! Tem João hoje na live. Oi, João! Crianças são sempre bem-vindas. Eu sempre falo isso, né? Crianças são muito bem-vindas sempre. Onde tem mulher, tem criança, tem vida e a gente tá feliz. Então, a gente precisa aprender a dizer sim para as situações dessa maneira profunda. E conseguirá. Ela está dizendo aqui. Amém, eu quero. Acho que muitas mulheres estão aqui querem, né, liberar esse perdão. E assim, com a graça de Deus mesmo. Muitas de nós, muitas vezes eu recebi um depoimento outro dia que falou, Jaque, eu vou às vezes ao grupo de oração, eu vou a retiro para mulheres, mas quando eu volto, eu não sei o que fazer. Né? Por quê? Porque às vezes a gente coloca a nossa parte na mão de Deus, né? Deus coloca a nossa parte na nossa mão e a gente acha que é Ele que tem que fazer, quando não, nós também temos que fazer a nossa parte. Então, cabe a nós, quando a gente quer crescer, quando a gente quer amadurecer, a gente precisa realmente tomar um novo olhar. Com todo o meu coração, gente, eu tô falando aqui pra vocês hoje, que é o que eu digo pra todo mundo. A minha mãe vive falando assim, tá bom, Jaqueline, eu digo sim pra você, eu digo sim pra você. Porque eu digo sim de verdade, porque toda vez que eu olho pro meu pai e julgo ele e condeno de qualquer coisa que eu faço, gente, eu tô indo contra o mandamento da lei de Deus, que é de honrar o meu pai. Honrar o pai e a mãe é colocá-los no lugar em que eles devem ter. Eles erraram, eles pecaram, eles fizeram coisas erradas, eles me feriram, mas agora, olha, Dom Cipriano fala isso, agora eu sou adulta e sou responsável pela minha própria vida. E eu posso fazer diferente na minha história. E esse ciclo, se esse ciclo está vindo da minha família, dos meus pais, dos meus avós, né? Se na minha família as mulheres não foram felizes, se elas têm históricos dolorosos, eu posso encerrar esse ciclo. A partir de agora, com atitudes novas, com outros comportamentos, com sentimentos novos, com decisões novas. Então, isso é muito importante. Isso isso que eu vim hoje falar para vocês. Fazer essa faxina, a partir de hoje, começar a olhar para as situações e as coisas do nosso passado como algo que não vão passar, não vão acabar. Ou você diz sim, encerra o ciclo, fecha a porta e vai adiante, ou você vai continuar como uma criança, como uma menina, fazendo pirraça, fazendo birra e não vai crescer. E aí você vai ficar igual barata tonta. E a gente vai passar a vida inteira. São dores, né? Eu quero aqui dizer o quanto eu acolho a dor de todas, né? Porque eu entendi isso, que as mulheres que chegam até mim, elas chegam doídas, elas chegam feridas. E eu quero acolher a todas. Eu não estou aqui julgando e dizendo, o problema é de vocês. Não. Não. Mas eu quero entregar a vocês um caminho que é o caminho que eu faço, que é o caminho que Deus me deu para que eu possa hoje ter uma vida mais leve. Por exemplo, eu sou a filha do meio, sabe, Kátia? E a filha do meio normalmente carrega muitas coisas. Eu tinha, por conta do meu histórico até, eu tinha a mania de tomar conta da vida de todo mundo. Então eu carregava a vida de todo mundo.
eu tinha que dar conta da vida do casamento. Então, quando eu era criança, meus pais brigavam, eu chorava para eles fazerem as pazes, a culpa era minha, né? Meus irmãos, eu estava sempre ali intermediando, então eu tinha que ajudar um, tinha que ajudar o outro. E quando eu Conciliadora, entendi, né? exatamente, só que aquilo estava desequilibrado. Por quê? Porque eu estava deixando de fazer, de cumprir com a minha missão para poder sair do meu papel de mãe, de esposa, não era ajudar mais, mas era me intrometer. Eu achava que só eu tinha a resposta para a vida deles. Eu achava que eles tinham que seguir aquilo que eu queria. Assumir uma responsabilidade exatamente, que não era sua, que né? não é minha. Um peso que não era seu. E ficou muito pesado. Ficou tão pesado que eu fiquei doente. E aí é que eu entendi que eu estava completamente fora. Eu estava usando um dom, mas de maneira errada. Que era ajudando as pessoas, mas querendo tomar conta da vida delas. E o que eu fiz? Eu disse sim para eles. Eu disse sim para os erros deles. Eu disse sim para as dificuldades deles. E deixei eles caminharem sozinhos, porque a experiência é deles. Né? A minha experiência com Deus é minha, a experiência deles com Deus é deles. Então, e quando eu entendi isso, eu me tornei uma intercessora, uma grande intercessora, porque é a única coisa que eu posso fazer, né? Eu não tenho que tomar conta, eu não tenho que ter resposta para tudo. Eu não tenho que ter. Ficou muito pesado isso para mim, e isso ficou muito claro também de que eu tinha que dar conta da vida de todo mundo, e eu não tenho, né? Então, isso também é muito pesado. Então, meninas, estão todas aqui dando oizinho pra gente. Eu não consigo falar e dar oizinho ao mesmo tempo. É da minha capacidade, eu não tenho essa capacidade. Mas fiquem tranquilas que realmente a gente está lendo, a gente pensa que o que vocês estão partilhando é algo que também nós, né, estamos nesse mesmo processo. Exatamente. Se não estamos no momento, já passamos em algum outro momento da nossa vida, da nossa caminhada. E a nossa ideia é propor que com a nossa experiência todas alcancem, né, um nível de excelência, até porque a grande maioria de nós, como também já foi falado, somos cristãs. Inclusive ontem, né, no Evangelho, era exatamente quando os discípulos pediam, né, ensina-nos a rezar, e a maior das orações foi ensinada, né, que é exatamente a oração do Pai Nosso, onde a gente faz esse pedido praticamente todos os dias, cada vez que a gente reza, né? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, literalmente, o perdão, ele é uma lavagem. Ele é uma libertação muito grande. E isso parte de nós também. Obrigada, Elaine. Isso parte de nós. Existe uma chavinha que Deus vai abrir a porta, mas a chave está por dentro e só a gente que abre. É uma porta que só a gente abre. Deus ele não invade. Se ele invadisse, a gente seria uma marionete na mão de Deus. E a gente não é. Então, precisa da gente. Eu gosto muito de falar, quando eu falo sobre isso, eu gosto muito de falar sobre Lázaro. Porque Lázaro estava morto, fazia 4 dias, já fedia, estava todo... É o evangelho de hoje, né? Então, e aí o que aconteceu? Ele foi lá, Jesus só disse assim, Lázaro, vem para fora. Jesus não tirou as faixas, Jesus não levantou Lázaro, teve Lázaro que teve que levantar e fazer a parte dele do milagre. Então, é muito importante isso, né? Reforçando aquilo que eu falei. Eu jamais vou dizer, agora você é autossuficiente, né? Porque agora você tem que mudar o mundo, que eu sou coach, vou te transformar. Nunca falei isso e nunca vou falar. Mas a sua parte, mas pelo contrário, o processo fazer. Acho que é muito maior da nossa parte, né? Exatamente. Fazer aquilo que nós temos que fazer para que a parte de Deus possa acontecer, né? Não é aquela questão de colaborador. Primeiro você coloca o pé e Deus coloca o chão? Se você não andar, ele não tem chão. Aí você vai ficar assim, não tem chão aqui, não tem. Aí você vai ficar parada. Pergunta se você conhece alguma pessoa, algum santo, que sentou e disse, não, agora eu sou santo, não vou fazer mais nada. Vou ficar sentado aqui, né, julgando as pessoas, e tá tudo bem, não. Então, e não é nada extraordinário, isso é no ordinário, gente, isso é no dia a dia. Então,
crescer requer coragem, esse florescer que a gente está aqui propondo é um caminho de verdade. Eu conto até para vocês isso, que o nome do caminho do florescer não era o caminho do florescer, era um florescer feminino, mas eu fui buscar, tinham 750 mil florescer femininos e não tinha nada a ver com a proposta cristã do caminho. Eu falei, não, então vai ser um caminho, porque foi um caminho para mim. Foi um caminho. Essa proposta de cura interior eu estou fazendo desde 2003, quando Deus me trouxe de volta para a igreja. Então, cada hora ele vem fazendo um novo processo. Eu jamais E imaginei... acho que eu até me recordo quando você fala no caminho, aquela passagem dos leprosos, né? Porque alguns foram curados, mas outros o Senhor falou, né? À medida que vocês forem caminhando, a cura vai acontecer, né? Então, a cura acontece enquanto a gente caminha. Por isso o caminho do florescer. O caminho do florescer. Não tenho nenhuma dúvida de que foi ele que me modelou, né? Foi ele que modelou o caminho do florescer, certamente. Tanto é que até hoje não teve tanta mudança de vida nas mulheres enquanto eu não cheguei no caminho do florescer. Então não é meu. Posso dizer para vocês, não é meu. Ele foi criado, certamente moldado pela mão de Deus, para que a gente entenda, primeiro que a gente entenda esses degraus de maturidade feminina, né, dentro da missão da mulher no mundo, e também e também que a gente entenda na parte humana como é que isso se dá, né? Então, olhar para o nosso pai, olhar para a nossa mãe é hoje uma atividade necessária e urgente. Um dos passos dentro desse caminho. Por isso que é o primeiro passo. Porque sem a cura, como é que você já viu doente levantar, alguém que está no CTI levantar sozinho e ir embora? Não. Impossível. Não faz. Tem que curar primeiro. Tem que curar, tem que limpar, tem que raspar as feridas, tem que olhar, não tenha medo, dói, você chora, mas você precisa olhar e seguir adiante. Olhar para essa pessoa, por exemplo, eu sempre digo, né, minha mãe, a primeira coisa que eu ouvi da minha mãe foi, meu Deus, mais uma para sofrer de cólica no mundo, que foi o que ela falou para mim quando eu nasci. E muito provavelmente isso ficou dentro do meu coração. Só que hoje aí ela fala, poxa vida, eu falei isso para você, eu falei, mãe, relaxa. Eu já disse sim pra Já você, passou. eu te amo do jeito que você é, sabe? Eu te amo do jeito que você tem seus defeitos. É olhar pra ela e ver que ela é um ser humano como outro qualquer. Eu amo muito mais a minha mãe hoje do que antes, sabe? Porque eu olho pra ela, até nos defeitos dela eu consigo amá-la. E tá tudo bem. E assim, era também assim, a questão do relacionamento, que ela tinha um poder muito grande sobre mim. Ela queria tomar a decisão para minha vida. Falou, não, mãe, agora... A última vez, eu acho que eu falei isso numa live. Eu falei contigo? A última vez ela não falou me recordo, fala. Porque eu postei uma coisa sobre uma situação do meu trabalho e ela veio logo. Diz, minha filha, por que você postou aquilo? As pessoas são invejosas, as pessoas não vai dar certo. Na hora, eu me senti uma criança de 3 anos. Sabe, quando a mãe fala, você vai cair? Eu parei, eu falei, meu Deus, é mesmo? Caramba, as pessoas vão falar, não sei o quê. E de repente, Deus foi tão bom comigo que eu falei assim, não, peraí. Não, esse é o sentimento da minha mãe, não é o meu. Esse é o pensamento da minha mãe, não é o meu. Eu parei, sabe? Ela me mandou uma mensagem pelo WhatsApp. Eu parei, respirei fundo. Eu estava até lavando a louça nessa hora. Eu falei, muito obrigada, Senhor, pela minha mãe. Eu agradeço a preocupação dela, mas eu devolvo para ela a preocupação dela. Eu não vou pegar para mim. Foi um exercício tão forte para mim, tão profundo, porque aquelas palavras da minha mãe tinham muito. A palavra que vem da mãe tem muito peso para nós. Mas quando nós somos adultas, a gente pode curar isso. A gente pode devolver para ela, tá tudo bem que ela se preocupa. Tá tudo bem que ela tem medo, porque ela é um ser humano, ela tem medo. Só que eu não preciso pegar esse medo para mim, sabe? Eu não preciso. E eu respirei fundo e eu falei, mãe, eu te amo. Eu mandei uma mensagem para ela. Falei, mãe, eu te amo muito. Eu agradeço do fundo do meu coração. Fiquei muito emocionada naquele dia. Eu agradeço do fundo do meu coração. Mas eu pedi a Deus e Ele me